nuances de nutrição e de como devemos comer de uma maneira mais saudável, de uma maneira menos saudável. Se calhar vamos todos aqui discutir um pouco sobre isso, vamos ter uns temas diferentes, mas abordagens diferentes, se calhar, cada pessoa. Muitas vezes em consulta eu costumo dizer que a nutrição é um pouco como a filosofia, cada maluco tem a sua. E a nutrição acaba por funcionar muito assim. Muitas vezes um nutricionista é capaz de dizer que a melhor coisa para comer é pão branco, como a seguir outro é capaz de dizer que a melhor coisa para comer é pão escuro e pão de sementes. Portanto, há todo um tipo de abordagens que podem ser feitas e toda uma maneira de interpretar as coisas. É um bocadinho sobre mais estes aspectos que eu quero vir falar com vocês hoje, do que propriamente estarmos aqui a dar uma série sobre quantidades de proteínas disto, proteínas daquilo, minerais de carbono daquilo. Achei que seria mais interessante. Portanto, nutrientes são todas as substâncias constituintes dos alimentos indispensáveis à manutenção da vida. O que é importante nos nutrientes? O tipo de funções que elas desempenham no nosso organismo? Vamos ter 3 funções bem marcadas de como elas funcionam. Vamos ter uma função plástica, uma função energética e uma função reguladora. A função plástica está essencialmente relacionada com o fornecimento ao nosso organismo de materiais para a construção e reparação de células. Energética, como o próprio nome indica, está relacionada com toda a energia que é dada ao organismo. E a reguladora, esta talvez uma das mais importantes e das mais vincadas e que temos que ter mais atenção, é a função reguladora, que contribui para o funcionamento do organismo e proteger contra certas doenças. Temos então vários tipos de nutrientes. Temos alguns mais marcados, nomeadamente os macronutrientes e os micronutrientes. Dentro dos macronutrientes temos 3 bastante conhecidos de todas as pessoas. Proteínas, lípidos, também conhecidos como gorduras, e hidratos de carbono, normalmente é o pânico, principalmente do género feminino. E micronutrientes, vitaminas e sais minerais. Proteínas. O que é que poderemos dizer aqui sobre proteínas? As proteínas devem ter uma dosagem média de 15% de toda a alimentação que nós fazemos. Não, atenção que este valor não é fixo e pode muitas vezes ter variantes. Se uma pessoa, por exemplo, tiver algumas patologias mais relacionadas, se calhar, com o rim ou com uma excreção do rim, provavelmente será interessante baixarmos ligeiramente o aporte de proteína. Isto porque para não sobrecarregarmos o trabalho deste órgão. Como também, em alguns casos, poderemos ter que abordar isto de outra maneira e até dar uma dose de proteína em excesso, e até são bastante conhecidas e agora até, por exemplo, estão muito na moda, dietas hiperproteicas. Portanto, esta dosagem não é certa, mas por norma devemos apontar para 15%. Normalmente, quando falamos em dietas, estamos sempre a cortar ao máximo gorduras e açúcares. No entanto, é importante fazer uma dosagem certa destes nutrientes, porque eles têm funções primordiais do nosso organismo, nomeadamente energética e plástica, relacionadas com a termorregulação e com a estrutura de membranas. Os lípidos, ou seja, as gorduras, são muito importantes para manter este balanço de temperatura corporal, por vários mecanismos que envolvem as membranas do corpo e que estão muito relacionados com os lípidos e com fosfolípidos. E também no transporte de vitaminas, nomeadamente também nestes mecanismos que eles ajudam a desenvolver. Contraindicações pelo excesso, a mais óbvia de todas, a obesidade. Outro macronutriente que temos são os hidratos de carbono. E por estranho que pareça, devemos fazer uma dosagem à volta de 65%. É o macronutriente primordial de toda a dieta que devemos fazer. Em vez de cortarmos, deve ser dosado. Tem várias funções: energética, sustentação de esforço muscular e intelectual. Ele está relacionado com o fornecimento de tudo quanto é energia a órgãos fundamentais, nomeadamente ao cérebro e também a outros sistemas. Muitas vezes nós pensamos que vou entrar de dieta, vou fazer uma pouca
dosagem de hidratos de carbono. Pode ser um mau raciocínio, até nomeadamente quando voltamos a reintroduzi-los na dieta. Muitas vezes também atletas de alta competição têm tendência a cortar hidratos de carbono e vou tomar muita proteína para conseguir ter muito músculo. Também é um raciocínio errado, porque se nós não tomarmos hidratos de carbono, os músculos não têm sítio para se formar por muita dosagem de proteína que se faça à mesma. Portanto, é um macronutriente fundamental. Contraindicações por carência ou por excesso: obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, fraqueza, fadiga muscular e diminuição da capacidade intelectual. Dentro dos micronutrientes, vamos ter as vitaminas. Temos vários tipos de vitamina. Vitamina A, por exemplo. Quem é que me sabe dizer algumas coisas sobre a vitamina A? Esta é fácil. Normalmente há sempre associação às cenouras. Faz bem aos olhos. É uma vitamina importante para a boa visão. É também importante para a pele e para o cabelo e para a formação de ossos. A vitamina B. Dentro da vitamina B temos várias vitaminas. Isto é um leque muito complexo. Vitamina 1, vitamina B2, vitamina B3. Por aí adiante temos a vitamina B12. Todas elas com mecanismos muito diferenciados e todas elas com mecanismos muito importantes no corpo. Podemos dar um exemplo básico, como por exemplo a vitamina B12. Só esta vitamina, por exemplo, pode estar altamente relacionada com o facto de haver uma anemia no corpo ou não. Isto por processos que ela acaba por executar no estômago. E é apenas uma vitamina B, mas no entanto é bastante importante neste mecanismo. Portanto, todo o seu complexo B é bom para o funcionamento nervoso e muscular. Vitamina C, um clássico. Vitamina C, toda a gente sabe que acaba por ser ótima para a resistência a doenças. Está sempre associada à laranja, a sumos de laranja, quando estou doente vou tomar vitamina C, mas pode não ser assim tão linear. Cada vez mais vai-se a descobrir que a vitamina C não é assim tão significativa para a melhoria de problemas de gripes ou virais. Mas também ajuda bastante a fortalecer a formação de ossos e de dentes. Vitamina D. Vitamina D é uma vitamina muito importante. Sais minerais são fundamentais também para o organismo. Muitas vezes, por exemplo, atletas gostam muito de tomar batidos de proteína, de whey, para prevenir degradação muscular, para aumentar a resistência. Se calhar, bem mais importante do que um suplemento proteico no exercício físico, acaba por ser um suplemento de sais minerais. Um corpo com um balanço eletrolítico estável é muito mais producente para o exercício do que propriamente um corpo rico em proteína, que muita dela acaba por nem sequer ser absorvida e acaba por ser excretada diretamente. Para mantermos um bom rendimento, por exemplo, no treino, é fundamental conseguirmos manter um bom balanço eletrolítico. Temos vários sais minerais com várias funções diferentes. O magnésio, por exemplo, essencial para a contração muscular. O ferro na produção e na síntese de hemoglobina. Zinco, síntese de nutrientes. Cloro, metabolismo da glicose. E cálcio, como toda a gente sabe, reforço ósseo. Água. Água é um nutriente ou é um alimento? Quem é que sabe dizer? É válido dizer que são as duas coisas. A água tem tanto nutriente como tem de alimento. Dosagem certa de água. Das perguntas, provavelmente, que eu mais vezes ouço no consultório é a quantidade de água que eu devo beber. Alguém tem ideia do valor certo de água que cada pessoa deve beber? Vamos aqui tentar organizar o raciocínio.
1,5 litro? Sim, 2. Quantos é que acham que é 1,5 litro? Depende da pessoa. 2 litros? Depende da pessoa. Se for uma pessoa muito pequenina, meio litro chega. E se for uma pessoa muito alta, 2,5 litros? Não, aqui não existe de facto um valor certo da quantidade de água que se deve fazer. Existem várias variantes. Foram aqui várias ditas e bem ditas. Desde a quantidade de água que acaba por ser desperdiçada todos os dias pela pessoa, a própria necessidade da pessoa, a própria capacidade do rim reter ou aliviar mais água. Existe aqui um ponto fundamental para cada indivíduo conseguir perceber a quantidade de água certa que está a fazer. Uma coisa muito simples é olhar para a urina. A urina é o melhor indicador da quantidade de água que devemos beber. Se eu tiver uma urina clara, sem cheiro, e que não vejo nada de estranho nela, é óbvio que eu estou a fazer uma ingestão certa de água. Se eu tiver uma urina muito mais carregada, com um valor muito mais forte, é provável que eu esteja a fazer uma dosagem imprópria de água. Existem depois também outros fatores que não permitem ver. Muitas vezes sinais de desidratação acabam por ser olheiras, língua áspera, sede. Sede já é um sinal de desidratação, não é um sinal de tenho que beber água, porque só agora é que estou a sentir sede. Quando a sentimos, já nos sentimos bastante desidratados, o corpo já se encontra numa carência bastante grande. Portanto, é importante, mas podemos ter sempre em conta pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia, para facilitar muitas vezes este processo. Mas muitas vezes 2 litros de água pode não ser suficiente, assim como às vezes 1 litro de água pode ser suficiente. Tem várias funções. Ajuda na digestão, na absorção e transporte de nutrientes. No caso muito simples, por exemplo, são as vitaminas hidrossolúveis. Eliminação de resíduos do corpo. Recuperação da temperatura corporal. Construção de todos os tecidos do organismo. É a base do sangue e todas as secreções fluidas. E aí, bastante importante a função da água neste aspecto. E é fundamental para a regulação do trânsito intestinal. Contraindicações: desidratação, desvitalização e descamação do couro cabeludo e dos cabelos, problemas de concentração, memorização e sono, menor disposição para realizar atividades diárias, problemas no aproveitamento adequado de vitaminas e sais minerais. Portanto, com isto e com a apresentação de todos estes macro e micronutrientes, podemos afirmar com toda a certeza que nós somos aquilo que comemos. Se nós somos constituídos por macro e micronutrientes e se eles vêm da alimentação, esta frase faz todo o sentido. Ela representa com toda a certeza a importância que a alimentação possui, quer na nossa existência, quer na nossa manutenção de saúde e na preservação da nossa qualidade de vida. Devemos então tentar ao máximo praticar um regime alimentar saudável baseado em 3 fatores: variedade, qualidade e quantidade. 3 processos fundamentais. Quando estamos a fazer uma dieta, muitas vezes é difícil conseguirmos aliar estas três características. Se sofremos hoje em dia um grande mal que se chama stress e pouco tempo, estamos sempre com pouco tempo, estamos sempre com stress. Muitas vezes é difícil fazer uma refeição que esta seja variada, ou que tenha qualidade, ou que tenha uma quantidade certa. Como por vezes também este stress acaba por nos levar a uma quantidade muito reduzida de ingestão durante o dia todo, e depois estes valores também são todos aos trocados e acabamos por abusar na quantidade. Portanto, é muito difícil, pelos dias de hoje, conseguir preservar este tipo de princípios, mas devemos tentar mesmo incuti-los, porque se conseguirmos geri-los, conseguimos manter sempre um peso estável e praticar um regime sadio. Muitas vezes, mas eu vou ter uma festa de anos, ou vou ter um aniversário, vou ter uma coisa qualquer. É óbvio que a qualidade vai ser atingida, é impossível estar a pedir a alguém para manter a qualidade numa festa em que
30 pessoas à minha volta estão a fazer uma coisa e eu não posso fazer. Nem é justo para mim estar a querer continuar a manter, se calhar, um registro de qualidade. O que é que me interessa aqui? Se calhar, alterar o meu registro de quantidade. Se todas as pessoas dessa festa vão comer 3 colheres de sobremesa, eu se calhar só como uma. Se todas as pessoas vão comer um croquete, um risol e um empanado, eu se calhar vou só escolher um dos 3 para escolher. Aqui no fundo não estou a trocar a qualidade das refeições, estou apenas a gerir a quantidade para que esta má qualidade que foi enchida e esta variedade no fundo que foi adaptada me permita manter mais ou menos um regime saudável e que mantenha mais ou menos o padrão que eu queria ter ao princípio. Portanto, assim sendo, nós podemos, para ter uma noção de tudo, ir aqui à base mesmo de todas, que é a roda dos alimentos. Não existe nada mais básico. Mas é um ótimo símbolo, é uma ótima imagem de um processo visual de como é que eu hei de alimentar e gerir as porções que eu hei de fazer. Portanto, é uma imagem que ajuda a escolher e a combater os alimentos que poderão fazer parte da alimentação diária e é um símbolo que divide em segmentos de diferentes tamanhos, que se ligam por grupos e que reúnem alimentos com propriedades nutricionais semelhantes. Temos vários grupos, nomeadamente cereais, derivados e tubérculos, em que devemos fazer uma dosagem à volta de 28% diariamente. Temos o grupo das hortícolas, que de antes estava junto com o grupo da fruta e que hoje em dia foi separado. Alguém sabe dizer o porquê desta separação? E não só. Ambos têm, em termos de vitaminas e micronutrientes, uma quantidade muito semelhante. E era por isso que eles estavam agrupados no mesmo grupo. A fruta tem uma coisa que os vegetais, ora nem mais. A fruta tem frutose, tem uma quantidade de açúcar muito grande. Portanto, daí ser completamente diferente a dosagem de um e a dosagem do outro. Muitas vezes, em consulta, me perguntam: mas agora não me deixem comer fruta? Eu digo: não, mas eu não vou comer nutrientes, não vou comer vitaminas. Como saladas, bebe sopa. Como? Então não precisa de fruta para nada. E no fundo não precisa, porque tudo o que vai buscar aos vegetais e aos outros legumes não precisa de ir buscar à fruta. Mas, depois aqui também jogamos com outros pontos e com outros níveis de saciedade, de gula, porque de facto a fruta acaba muitas vezes por servir de doce, acaba por servir de compensação. A fruta tem muito açúcar e aí é importante fazer esta diferenciação entre fruta e hortícolas. Para dar um exemplo, uma maçã, por exemplo, tem 2 pacotes de açúcar na sua constituição, mais ou menos. É fácil, é na tabela dos alimentos e ir ver mais ou menos a quantidade de açúcar numa peça de fruta. Um dos grandes disparates, normalmente mais associado às senhoras, porque também têm algum cuidado extra comparado com os homens. Um sumo de laranja natural. Uma laranja tem à volta de 4 pacotes de açúcar. Um sumo de laranja, se calhar ninguém bebe sumo de laranja por minha culpa. Um sumo de laranja natural leva 3, 4 laranjas. Portanto, são 12 a 16 pacotes de açúcar num copo de sumo. Não é assim tão linear. Frutose é açúcar e tem sacarose na sua constituição. Portanto, não deixa de ser açúcar. Existe aqui uma coisa que nunca ninguém se deve esquecer. E se calhar é uma das coisas que é mais fortemente comparada e baralhada. Normalmente nós associamos light a saudável. E é um mau raciocínio. É um açúcar, mas é um açúcar bom, porque vem da fruta. Portanto, já não engorda porque é um açúcar saudável. Não é assim tão linear. Eu não uso manteiga, mas uso azeite. Não deixa de ser gordura. Portanto, não deixa de ter todas as consequências que uma gordura tem. Mas acaba por ser mais saudável. Mas não deixa de o ser. E existe muitas vezes este tipo de raciocínio. Temos também os laticínios, 18%.
deve ser a dosagem mais ou menos certa deles. Carnes, pescados e ovos, leguminosas e gorduras e óleos. As leguminosas também estavam junto de outro grupo da tabela dos alimentos, mas hoje em dia foi retirado. Alguém que sabe também dizer o porquê desta separação? Não se trata aqui, no caso das calorias, porque elas estavam agrupadas por restantes hidratos de carbono. Trata-se aqui da quantidade de proteína que eles têm. E é aqui que eles são importantes. São uma importante fonte proteica, além de servirem como um hidrato de carbono, digamos assim. No fundo, tem uma dupla função. E temos as gorduras e o óleo, que no fundo podemos fazer uma ingestão super baixa, à volta de 2%. Portanto, isto tudo permite-nos chegar a uma coisa que é ter um bom balanço de quilocalorias que possamos fazer. Uma caloria equivale a 4,18 joules. O que é uma caloria? Fala-se tanto de calorias. A caloria é uma coisa muito fácil. É a quantidade de calor necessária para levar 1 grau Celsius à temperatura de 1 mililitro de água. Quando dizemos que um alimento tem X calorias, estamos a referir-nos à quantidade de energia que ele pode fornecer ao organismo. E agora eu pergunto, quando lemos um rótulo, é importante olharmos para as calorias? Quem é que vota assim? Vejam lá. E não. Tanto não sei. Existe aqui algum cuidado. Eu tenho uma expressão, às vezes é um bocadinho mazinha, nem quero suscetibilidades a ninguém, atenção, que é calorias só servem para as anoréticas contar. É um bocadinho pesado, mas é assim. Isto porquê? Eu, se tiver 200 calorias de proteína e se tiver 200 calorias de gordura, elas atuam da mesma maneira no meu organismo? Não. São completamente distintas as consequências que elas vão ter no meu organismo. Portanto, quando falamos em calorias, devemos ter algum cuidado. E principalmente quando vemos um rótulo, o mais importante de observarmos é sempre hidratos de carbono, que são os açúcares, e lipídios, que são as gorduras. E sim interessa ver num rótulo. Tudo o resto é informação extra. Mais coisas sobre as calorias. As calorias estão relacionadas com os nutrientes. Portanto, estes macronutrientes vão ser os pontos fundamentais que nos vão dar as calorias e que nos permitem fazer um plano alimentar balanceado a cada pessoa. Temos, portanto, aqui o equivalente de cada grama de cada macronutriente em calorias. Portanto, 1 grama de proteínas equivale a 4 calorias. 1 grama de gorduras equivale a 9 calorias. E 1 grama de hidratos de carbono igual a 4 calorias também. É a partir daqui que nós conseguimos idealizar um plano alimentar para qualquer indivíduo. É através desta relação e deste mecanismo. A partir daqui é o que nós quisermos, literalmente. Plano alimentar, por exemplo, para 2.000 calorias. Sabendo que 65% deve ser para gordura, para hidratos de carbono, 20% para gordura e 15% para proteínas, é fácil. É irmos ver as percentagens de cada um e transformá-las em calorias. E fazemos logo um balanço. Se eu vou fazer X percentagem de cada, eu consigo um aporte de X calorias em cada tipo de alimento ao longo do dia. Este exemplo é para 2.000 calorias, mas é exatamente igual se fosse para 1.000, se fosse para 500, se fosse para 2.500. Óbvio que este valor varia e tem vários pontos que o fazem variar. Desde a pessoa, a altura da pessoa, idade da pessoa, constituição da pessoa, se é homem, se é mulher, se faz exercício físico, se tem uma atividade mais parada ou não. Às vezes a atividade parada também não é sinónimo de ter um gasto muito menor. Muitas vezes eu estar aqui a dar esta palestra, apesar de estar sentado, às vezes estar a queimar muitas calorias, de certeza, pelo facto de ter 100 pessoas a olhar para mim. Assim como vocês estarem a absorver, também é o que eu estou a dizer, acabam por estar a fazer um gasto de calorias que não é notório, mas que acaba por ser também significativo. Portanto, temos que ter aqui vários
coisas em conta. E para isso temos alguns pontos que nos ajudam. Dieta mediterrânica. Quem é que começar a falar um bocadinho sobre ela? Esta é fácil. Características básicas desta dieta. Utiliza muito azeite, mais. Peixe assado. Também. No fundo, dieta mediterrânica é quase a dieta do cotidiano que todos nós fazemos hoje em dia. Acaba por ser uma dieta que prima muito o uso de vegetais, saladas, legumes. Nós provavelmente, o sul, os povos do sul da Europa, devem ser os povos que comem mais vegetais. Nós e os espanhóis, então, podemos ser provavelmente das pessoas que fazem mais usos. Depois, se formos ali para a parte do Oriente, também acaba por haver uma dose valente de consumo de vegetais, mas até vegetais ligeiramente diferentes e muitas vezes já são confeccionados. Nós somos muito ricos a comer principalmente legumes e legumes de uma forma mais crua. Além disso, fazemos aqui primazia por algumas coisas. Gorduras certas, ou seja, principalmente azeite, em vez de estarmos a usar manteigas, margarinas, manteigas magras, que eu adoro esta expressão. Não existe manteiga magra. Existe manteiga menos gorda. Por favor, decorem isto. Tem também o uso de peixes gordos, peixe de pele azul. São peixes ricos em ômegas 3, ômegas 6. Faz questão de usar cada alimento, cada parte da roda. Não me parece de todo uma dieta desequilibrada, antes pelo contrário. Dietas detox, moda. O que é que me sabem dizer sobre dietas detox? Normalmente estas dietas baseiam-se em quê? Batidos. Batidos de fruta e legumes. Sim, no fundo acaba por ser uma mistura. Leva algumas sementes pelo meio. O quê? Não resultou. Alguém que tenha feito ideia no resultado? Olha, tem que dar isso porque Eu posso falar um bocadinho sobre experiência pessoal. Eu muitas vezes, em consulta, também tenho que ir de encontro à exigência que o paciente me faz. E cada vez mais no mercado de trabalho é notório da parte do paciente querer resultados rápidos, querer uma história bem contada e não querer levar com uma lenga-lenga de vai ter que comer assim, vai ter que mudar hábitos alimentares. E gostam de padrões, e gostam de passos, e gostam de princípio, meio e fim. Não entendem que tem que ser um processo a longo prazo. Não nos podemos esquecer nunca de uma coisa. Nutrição também é um mercado. Ou seja, interessa bastante também às vezes inventar coisas para ser mais fácil passar aí uma moda e fazer algum dinheiro. Portanto, temos de ter algum cuidado com o tipo de dietas que surgem. Temos de ter sempre algum cuidado com o tipo de dietas que surgem. Temos que estudá-las bem antes de as fazermos ou não. E também não devemos estar presos sempre a uma dieta. Ou seja, nós aqui nunca não conseguimos chegar a um consenso de qual era a melhor dieta. Eu só aqui meti 3 ou 4. Existem milhares de dietas para os estudantes. Existe uma dieta que provavelmente deve ser a favorita. Existe a dieta da cerveja. Quase ninguém sabe que existe a dieta da cerveja. E é muito fácil a dieta da cerveja. Não. Ou seja, a única coisa que podem beber, podem ingerir no fundo de alimento é cerveja. 2 litros por dia fazem uma ingestão de entre 800 a 1000 quilocalorias por dia. Óbvio que vão ter uma descompensação de muitos nutrientes, portanto não é todo aconselhável. Mas existe esta dieta. Alguém se lembrou de inventar esta dieta e de fazer esta dieta. É aqui que nós temos de ter algum
algum cuidado em saber o que é que vamos optar ou não por fazer, o que é que vai ser mais saudável ou não. Acima de tudo, tentarmos sempre informar o máximo antes de começarmos qualquer tipo de plano tradicional ou não. Mais coisas. Assim sendo, podemos, no fundo, podemos sempre fazer uma coisa, que é tentar ter um número ou algumas ideias do que eu devo ou não fazer, do que pode ser mais ou menos saudável, o que é que será uma alimentação para mim mais saudável e o que é que não deve ser. E eu, a partir daí, posso eu próprio fazer o meu próprio plano alimentar, eu criar a minha própria dieta. E se calhar o mais importante é isso, porque cada indivíduo é um indivíduo. Não é lógico que uma pessoa que gosta de comer só 3 vezes por dia, eu estar a obrigá-la a comer 7 vezes por dia. Se agir durante 2 semanas, passado 15 dias, essa pessoa estava a mandar à fava, literalmente. Peço desculpa pelo termo. Mas é com isto que temos que chegar. E é com nós próprios que temos que chegar. Portanto, eu só quero fazer 4 refeições, eu só vou fazer 4 refeições. Eu tenho é que decidir quais são as melhores para mim e quais as decisões de qualidade que eu tenho que fazer para mim. Ter sempre ciente de uma coisa. Tomar sempre o pequeno almoço. Sem dúvida, um princípio básico. O pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Porquê? É mesmo isso. Passamos um período de grande jejum, estarmos 8 horas a dormir, teoricamente. Portanto, diga. A comida não? 10. Temos que ter sempre atenção ao pequeno almoço e iniciar o dia com alguns produtos. Leite, derivados, pão escuro, cereais integrais ou fruta fresca. Diga? Era isso que eu ia agora aqui tocar, na ferida. Eu já tive aqui um bocadinho esta conversa e agora vou passá-la para aqui. Leite, sim ou não? Porquê? Eu vou confessar, eu sou um fã do leite. Eu não aplico do leite. Eu se calhar vou agora aqui criar um grupo de anti-fãs, de inimigos. Ou seja, temos que fazer aqui um pensamento em relação ao leite. E vai mais além do que o leite. Eu nunca vi nenhuma notícia de jornal a dizer: o senhor morreu porque bebeu 1 litro de leite. Já viu? A sério? Parou-lhe disto? Não sei se foi com o leite. Isto foi a temperatura do leite, não foi o leite. Foi o ácido provocado com o frio do frigorífico. O frio do frigorífico. Já ficou o ácido lá porque ele não podia receber. Normalmente essa paragem de gestão é pela temperatura. Uma hora e meia às vezes mover os dois e não chegar a conclusões nenhuma da relação ao leite. Outro ponto aqui do leite. Há 41 anos que eu igual do leite. Outro ponto aqui do leite. Somos o único mamífero que bebe leite enquanto adultos. Isso é mentira. Não. O problema é esse. É que nós não bebemos o leite normal quando éramos pequeninos. Mas bebemos o leite da vaca. O meu gato não é nenhum crocodilo. E ele bebe leite sem meter leite no chão. Coitado, a criança vai ter leite. Ou seja, o que é que acontece aqui? O que acontece aqui? É importante ter a ideia que É outra coisa aí. Ou seja, nós temos aqui que ter noção de uma coisa, que é, os animais só têm direito a leite porque só têm direito a leite enquanto ele existe na mãe. Porque são animais, nós podemos comprar leite, por isso é que conseguimos comer leite quando somos mais velhos. Não é da mãe. Diga? Mas não é da mãe. E as peras e a massa também vem da mãe? Não vem da mãe. Mas porquê é que todos os alimentos que nós temos que comer têm que vir do ser humano? Não têm.